vou te mostrar como fazer cocô sem sofrer. Vejo que muitas mulheres sofrem horrores, ficam dias e dias, né? Sem ir ao banheiro. E quando a gente fala em cocô, pode até parecer engraçado, né? Vocês viram a Juju aqui, a hora que eu falei que ia dar uma aula sobre cocô, ela mesma adora falar sobre cocô, pum. Todo mundo às vezes faz piada, dá risada disso, mas é um assunto muito sério mesmo. E é algo que não implica só no emagrecimento. Primeiro você precisa saber disso, porque como é que você quer emagrecer se você não vai no banheiro? Como é que você quer emagrecer se tudo que você come fica lá, parado, um tampão? Então não tem como. Só que é algo que não implica só na estética, pensando em emagrecimento. É algo muito sério, porque implica na sua saúde. E você vai aprender tudo isso aqui hoje, nessa aula aqui comigo. Maravilha, então. Que bom. Vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre cocô, né? É importante vocês visualizarem que é muito sério, implica não só no emagrecimento, mas principalmente na sua saúde. Quando a gente fala em intestino preso, né? Se a gente pensa assim, poxa, se eu tenho dificuldade para fazer cocô, é porque o meu intestino está preso, né? E ter um intestino preso, ele é um problema muito comum. Atinge uma média de 30% dos brasileiros. Só que não é normal. É comum porque muita gente sofre com essa questão de não fazer cocô, ou quando faz, sofre. Mas normal não é não, viu? As pessoas precisam parar de negligenciar esse problema, porque é um problema relacionado com a sua saúde, mulher. Então não fica negligenciando, achando que tá tudo certo, que um monte de gente é assim, acho que não dá nada não. Dá sim, olha a tua saúde. Muita gente não sabe. Só que, tem muita gente que se enquadra nesse quadro ou então não admite ter o intestino preso. E sabe por quê? Por conta de vergonha de falar sobre cocô, que é um assunto muito importante, que a gente tem que falar sobre isso. Só que também eu vejo que muitas pessoas simplesmente têm aquela falsa ideia de que só pode ser considerado constipado se você não vai ao banheiro. Só que eu quero te falar aqui que o quadro de constipação intestinal vai muito além do que só ficar alguns dias sem ir ao banheiro. A prisão de ventre, né, ou constipação intestinal, não é só o fato de você não fazer cocô todos os dias. Sabia que você também é considerada constipada se você tem dificuldade na hora de fazer o cocô? Se quando você vai lá fazer cocô, você tem que ficar lá fazendo muita força, mesmo que você vai todo dia, você é considerada constipada. Quer ver uma outra situação que você também é considerada constipada? Quando você vai no banheiro, só que quando você faz cocô, sai aquela coisa ressecada, endurecida, também é considerada constipada. Quando você vai no banheiro e faz muito esforço, muita força, às vezes sente até dor, também é considerada constipada. Então, o primeiro ponto que você tem que visualizar é que ser constipada, ter prisão de ventre, não é apenas considerado quando você fica alguns dias sem ir ao banheiro. Então, frequência é um indicativo, só que você precisa saber que tem vários estudos que apontam cada vez mais a relação de um bom funcionamento do intestino com todo o corpo. Então, se você não faz cocô com facilidade, se você se encaixou aqui nesse quadro de constipada, tem dificuldade de ir no banheiro, fica alguns dias sem evacuar, ou vai com dor, vai com dificuldade, o primeiro ponto é você entender toda a influência que isso está gerando na sua saúde, mulher. E o primeiro ponto que eu quero te falar é em relação a um eixo que nós chamamos de eixo intestino-cérebro. Tem uma ligação aqui, As bactérias boas do nosso intestino, se você não sabe, no intestino tem bactéria pra caramba. Tem bactéria boa e tem bactéria ruim. Mas as bactérias boas, que tem que estar ali predominando em maior quantidade, as bactérias boas do intestino, elas produzem neurotransmissores, como, por exemplo, o GABA. O GABA é um neurotransmissor que ele é considerado um desacelerador da atividade cerebral. Então, para te deixar mais calminha. As bactérias boas do intestino também produzem dopamina, que atua no sistema nervoso central.
Também produz serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, da felicidade, que é justamente quem promove essa comunicação entre o cérebro e os neurônios do sistema entérico. Nós temos o sistema entérico, vários neurônios aqui na parte intestinal. Então, se você nunca ouviu falar dessa relação intestino-cérebro, você precisa saber dessa forte ligação, da presença desses neurotransmissores, nessa comunicação, desse eixo cérebro-intestino. Mas aí eu te pergunto, esse intestino aí, constipado, você que se enquadrou nesse quadro de constipação intestinal, isso mostra que você fica muito tempo sem ir no banheiro, ou quando vai, a qualidade não tá boa, isso é um forte indicativo de uma disbiose. O que é disbiose? É o desequilíbrio da saúde do intestino. Num quadro de disbiose, não tem bactéria boa predominando. O que predomina são bactérias ruins. Aí para pensar, tem um monte de bactéria ruim que está predominando. Ou seja, essa produção de serotonina, de dopamina, o GABA, não está adequada. Porque nós temos uma produção adequada quando a saúde do intestino está saudável. Eu quero que você entenda agora as principais possíveis causas do intestino preso, intestino constipado. Eu quero que você realmente comece a entender o porquê você não consegue fazer cocô. Então, primeiro ponto, sabe por que você não consegue fazer cocô com facilidade, com maior frequência, num aspecto bonitinho? Por maus hábitos alimentares. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode ser por conta de presença de alguma doença intestinal. Então, uma síndrome do intestino irritável, uma colite, uma doença de Crohn. Só que muitas vezes essas doenças intestinais vieram da onde? De maus hábitos alimentares. Sabe por que também pode ser um motivo pelo qual o seu intestino está mais preso? Pode ser que a sua tireoide esteja desregulada. Mas se engana quem acha assim, tá aqui, culpa da minha tireoide, é porque eu tenho hipotireoidismo. Pera lá, se você tem hipotireoidismo e você repõe o hormônio e você faz os exames e tá tudo certo, isso aí não é mais desculpas. Eu tô falando uma tireoide que está desregulada. Às vezes você não está fazendo a reposição hormonal, às vezes você faz a reposição hormonal, mas não está ficando equilibrada, e muitas vezes você repõe e não equilibra por quê? Não tá absorvendo o hormônio, porque o intestino tá preso. Então não usa a tireoide como desculpa, não. Sabe um outro motivo também do porquê que você não consegue fazer cocô? Uso frequente de medicamentos. Você toma um monte de analgésico, vira e mexe você fica doente, tem que ficar tomando antibiótico. Você faz um monte de uso de remédio, às vezes para dor de cabeça, para dor muscular, para dor aqui, para dor acolá. E medicamento altera a composição da microbiota intestinal. Medicamento não vai favorecer o crescimento de bactérias boas, muito pelo contrário. Medicamento, quando entra em contato com o intestino, favorece o crescimento de bactérias ruins. E aí piora o seu quadro de intestino preso. Então, o uso frequente de medicamentos é um outro motivo pelo qual muitas vezes você não está conseguindo fazer cocô. Sabe um outro motivo? O uso excessivo de laxante. O laxante ali no começo, quando você começa a usar, você fala assim, nossa, que bom. Mas depois de um tempo você viu que não funciona mais, né? Sabe por que o laxante, depois de um tempo, ele para de funcionar? Porque simplesmente o seu corpo entende da seguinte forma. Bom, tá vindo um estímulo de fora. Se tá vindo um estímulo de fora para fazer o intestino funcionar, eu não preciso mais fazer o meu movimento, porque o intestino tem um movimento que se chama peristaltismo intestinal. O intestino ele vai se movimentando e com isso as fezes vão andando pelo intestino. Então, peristaltismo intestinal é essas contrações assim que o intestino vai fazendo esse movimento e com isso as fezes vão andando. Só que a partir do momento que você começa a fazer o uso de laxante, depois de um certo tempo ele fala, opa, não preciso mais fazer o movimento, porque tá vindo de fora esse estímulo. E aí ele para de fazer o movimento para funcionar, porque ele tá dependente desse estímulo externo. Então, o uso de laxante a longo prazo simplesmente faz com que o seu corpo pare de fazer o movimento que era natural dele. Um outro motivo, estresse. Estresse é o principal gatilho da disbiose. O estresse, ele altera muito a composição da microbiota intestinal. E sabe quando geralmente você mais fica estressada? Quando você faz dieta. Quando você faz algo para emagrecer, um dia para começar e dia para terminar. Aí que você fica estressada. Aí que piora a saúde do seu intestino. Como eu disse para vocês no começo dessa aula, a questão de não ir ao banheiro é algo que influencia no emagrecimento, porque não tem como a balança descer.
Não tem como você querer emagrecer se você tá lá 2, 3 dias sem ir no banheiro. Imagina tudo que você comeu. Fica parado lá, na sua barriga. Aí você se pesa e fala, nossa, não emagreci nada. Claro, tudo que você comeu não saiu, ficou. Então, além de influenciar no emagrecimento, e aí você vai ficar frustrada, vai se pesar e vai ver que a balança não tá descendo, eu quero dizer o seguinte, tem outros problemas muito sério que o intestino preso pode gerar. E você precisa saber desses problemas, tá? Então, o primeiro deles é exatamente esse, a dificuldade para perder peso. Intestino preso, anota aí, é sinal de má absorção. Se seu intestino está preso, você não está absorvendo os nutrientes da forma como deveria. E sem absorver os nutrientes, não tem como você acelerar o seu metabolismo. Segundo problema que o intestino preso pode gerar, imunidade baixa, mulher. Cerca de 70% das células de defesa do nosso sistema imunológico são estimuladas e produzidas no intestino. Mas desde que ele esteja saudável, ou seja, desde que ele esteja funcionando. E aí, às vezes, você tem toda hora a candidíase de repetição, fica gripada, fica doente toda hora e não entende por quê. Tá aqui o porquê, olha a relação disso. Porque 70% das células de defesa do seu sistema imunológico é estimulada e produzida no intestino. Só que no intestino saudável, equilibrado. Não esse intestino do jeito que tá aí, em desbiose, cheio de bactéria ruim predominando. Outro problema, terceiro problema aí que o intestino preso pode gerar, sabe qual que é? Ansiedade, depressão. Você aí é super ansiosa, não entende o porquê? Tá enfesada, mulher, tá cheia de fezes. Uma média de 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é estimulada e produzida no intestino. Mas desde que ele seja um intestino saudável, vai acontecer essa média dessa produção de 80%. Porque o intestino que não está saudável, o intestino que está preso, não acontece isso não. Um outro problema que o intestino preso pode gerar é a indisposição. Sabe quando parece que você acorda, que você nem dormiu, você fala assim, nossa, mas já tá na hora de acordar, nem parece que eu dormi, já acorda cansada. Simplesmente porque sem você absorver os nutrientes de forma adequada, devido à dificuldade de você fazer cocô, você não consegue usar toda a energia e os nutrientes que vêm dos alimentos para você ter disposição. Você se sente cansada toda hora. Mas um outro problema sério é a qualidade do sono, que pode vir do intestino que está preso. O intestino que não está saudável, ele pode gerar distúrbios no sono, assim como aquele sono insuficiente. E aí vai causar desequilíbrio na saúde intestinal, ou seja, na composição da microbiota. Outra coisa, outro problema que o intestino preso pode gerar, colesterol. Tem vários estudos recentes mostrando a relação de colesterol. Por quê? Colesterol é um hormônio. Nós produzimos colesterol, só que para produzir na quantidade adequada, eu tenho que ter os nutrientes adequados. Se eu não tenho os nutrientes adequados, como é que eu vou ter uma produção adequada de colesterol? E aí você não entende por que seu colesterol está alto. Olha para o seu intestino. Então, o colesterol desequilibrado, o primeiro ponto que você tem que entender é que colesterol é algo bom. A gente precisa de colesterol. O problema está no excesso da produção de colesterol ou a produção que está desequilibrada, dependendo do tipo de colesterol. Mas por que está desequilibrado? Porque não está chegando nutriente para equilibrar. E por que não está chegando nutriente? Porque o intestino está preso, mulher, porque você não faz cocô. É coisa séria. A gente está falando de saúde aqui. Olha quanta coisa é relacionada com o intestino preso. E você aí achando que é normal. Vamos para a parte prática. 6 ações diárias para você reverter esse quadro e melhorar o funcionamento do seu intestino e conseguir fazer cocô. Bora fazer cocô, mulherada? Chega de sofrer? Vamos anotar? São 6 ações diárias. A primeira ação, se eu entendi que o cocô 75% é formado de água, então a primeira ação, o que eu preciso fazer? Aumentar o consumo de água. Essa é a primeira ação. Quanto que você vai tomar de água? Quanto mais você pesa, mais água você precisa. Então, você vai fazer a seguinte conta. Você vai multiplicar o teu peso vezes 40. Então, o seu peso vezes 40. Ah, Carol, mas eu já te acompanho. Eu já ouvi uma vez você falar que a conta é o peso vezes 35. Aqui eu tô falando de intestino preso. Aqui eu tô falando que tem dificuldade de fazer cocô. Logo, você precisa de mais água. Por isso que nessa aula eu tô ensinando você a multiplicar por 40. Porque se 75% do teu cocô é formado de água, você precisa aumentar o seu consumo de água. Segunda ação, anota aí, mulher. Você precisa reduzir
o consumo de industrializados. Principalmente açúcar, farinha refinada, óleo refinado. Sabe por quê? Isso alimenta as bactérias ruins e piora o quadro de desbiose. Então, a principal comidinha para as bactérias ruins é açúcar, farinha refinada e óleo refinado. Então, você tem que reduzir o consumo de industrializado no seu dia a dia. Terceira ação, evitar ao máximo o consumo de adoçante artificial. Cuidado com os produtinhos diet, light, adoçantezinho, com a mentalidade de dieta, de comer pouca caloria, de comprar coisa zero. Vai ver a lista de ingredientes. A maioria desses produtos, a indústria coloca o que é mais barato. A indústria tem o inimigo número 1. Você acha que a indústria vai ficar colocando adoçante natural? Ela sabe que a maioria das pessoas não sabe ler ingrediente, bota o mais barato mesmo. Coloca lá adoçante artificial. Sucralose, aspartame. Esses adoçantes artificiais, eles alteram a composição da microbiota intestinal. E a quarta ação, eu quero que você inclua mais fibras. Fruta, legume, verdura, se possível com casca, aqueles que você puder deixar casca. Então, frutas, você vai comer uma maçã, não descasca a maçã, come com casca. Então, inclua mais fibras, fruta, legumes, sempre que possível, o que der para deixar com casca, sementes, semente de girassol, de abóbora, linhaça, chia, fibra, mulher. Porque fibra serve para dar volume e maciez no cocô. Então, às vezes, aquele cocô ele tá ressecado, tá precisando de volume, de maciez, tá faltando fibra. Vamos comer mais comida de verdade, frutas, legumes, sementes. Então, a fibra ela serve para dar volume e maciez no cocô, tá? Ó, a quinta ação é o seguinte. Eu quero que você feche o olho e mentaliza comigo o caminho que o alimento percorre. Então, você vai comer, seja lá o que for, você pôs a comida na boca, certo? Ó, todo o caminho que ele percorre. Visualizou? Qual que é a primeira etapa que a comida vai entrar em contato? A primeira etapa é a sua boca. E na boca a gente tem o quê? Dente? Tem dente no estômago? Não. Tem dente no intestino? Não. Não tem dente no estômago, no intestino. Então, se você come muito rápido, você está dificultando o cocô de caminhar pelo teu intestino, porque você está mandando pedação. Como é que você quer que pedação anda pelo teu intestino? Em vez de você mandar pedação, manda pedacinho. Trabalhando mais a mastigação, usando o dente. Não é à toa que tem dente na boca. Então, você precisa mastigar mais, porque é a primeira etapa para o intestino funcionar. E aí, uma sexta ação é o seguinte. Lembra que eu falei do peristaltismo intestinal? Peristaltismo é o movimento. Então, geralmente, laxante faz o quê? Estimula o peristaltismo. Só que nós, naturalmente, o nosso corpo, ele tem essa função do peristaltismo, de ter um movimento próprio dele, do intestino. Só que quando você usa laxante, quando você usa, às vezes, alguns chás por muito tempo, esses chás laxativos por muito tempo, o teu corpo para de fazer o movimento natural, porque ele está dependendo de um estímulo externo, porque ele está dependendo do remédio que você está tomando, mesmo que natural, porque ele está dependendo do chá que você está tomando, mesmo que natural. Então, o movimento peristaltismo intestinal, que nós já temos por natureza, por questão de fisiologia, é algo que já acontece naturalmente. Só que a partir do momento que você começa a se movimentar mais, o que é o se movimentar mais? Nem que seja você andar mais pela casa, subir e descer a escada, mesmo que você more em prédio, tenta às vezes subir alguns lances de escada. Se você tem escada na tua casa, subir e descer mais escada. Qualquer tipo de movimento a mais que você fizer, você estimula mais o peristaltismo. Então, o se movimentar mais para aumentar, para estimular mais o peristaltismo intestinal, que é o movimento do intestino. Só que o primeiro ponto que eu quero te dizer, que vai te ajudar muito e que você já consegue colocar um passo a passo mais em prática hoje mesmo, é você focar em detoxificar o teu corpo. Porque você lembra que eu falei que fica cheio de toxinas? Se você é constipada, você está cheio de toxinas aí no seu intestino. 75% das fezes é formada de água, o restante a gente tem fibra, a gente tem bactérias ruins que era para ter, ó, caído fora. Só que como você não está fazendo cocô, as bactérias estão paradas aí no seu intestino. Então, o primeiro passo que você
deve fazer é detoxificar o teu corpo. E eu tenho um protocolo detox que vem ajudando muitas mulheres a darem esse primeiro passo, a ajudar o intestino a funcionar, a ajudar a eliminar essas toxinas, porque a hora que você vai acumulando toxina no corpo, é dor de cabeça, irritabilidade, não dorme bem, vários problemas de saúde. Mas saiba que detoxificar é o primeiro passo. É o primeiro passo para ajudar a funcionar o intestino, a eliminar essas toxinas que estão aí paradas, porque se você não faz cocô, as bactérias ruins estão aí fazendo a festa e só produzindo toxina. E lembra o quanto a sua saúde está sendo prejudicada por conta da presença dessas toxinas, tá?